Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você sabe que versículo é esse? Alternativa A. Romanos capítulo 12 versículo 21. Alternativa B. Provérbios capítulo 23 versículo 17 e 18. Alternativa C. João capítulo 3 versículo 16. Alternativa D. Provérbios capítulo 22 versículo 1. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Romanos capítulo 12 versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12 versículo 21. Pergunta 2. Que homem a seguir vendeu um campo com uma caverna a Abraão? Alternativa A, Balaão. Alternativa B, Balaque. Alternativa C, Efrom. Alternativa D, Agag. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Efrom. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Gênesis capítulo 23 versículo 16 e 17. Pergunta 3. Para onde Moisés fugiu depois que matou o egípcio que ele viu bater em um hebreu? Alternativa A, Sodoma. Alternativa B, Midian. Alternativa C, Canaã. Alternativa D, Edom. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Midian. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Êxodo capítulo 2 versículo 15. Pergunta 4. Como se chamava o monte onde Elias desafiou os profetas de Baal? Alternativa A, Monte Horebe. Alternativa B, Monte Sinai. Alternativa C, Monte Ararat. Alternativa D, Monte Carmelo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Monte Carmelo. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. 1 Reis capítulo 18 versículo 19. Pergunta 5. Qual é o significado do vale de ossos secos que Deus mostrou ao profeta Ezequiel? Alternativa A, a volta de Cristo. Alternativa B, a restauração de Israel. Alternativa C, o perdão de nossos pecados. Alternativa D, a ressurreição dos santos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, a restauração de Israel. No tempo em que Ezequiel recebeu essa profecia, o povo de Deus estava exilado no Império Babilônico e Jerusalém estava destruída, não havia mais esperança, o povo se sentia morto, abandonado por Deus, sem futuro. No entanto, o Senhor prometeu que iria mudar aquela situação, o povo de Deus voltaria para sua terra e seria restaurado. Pergunta 6. Qual era o outro nome dado a Josué? Alternativa A, Oséias. Alternativa B, Esdras. Alternativa C, Josias.
Alternativa D, Naum. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Oséias. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Números capítulo 13 versículo 16. Pergunta 7. Que homem fez o sol parar com apenas uma oração? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Josué. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Josué. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jashê. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Josué capítulo 10 versículo 12 e 13. Pergunta 8. Quem a seguir zombava de Isaque? Alternativa A, Israel. Alternativa B, Ismael. Alternativa C, Sara. Alternativa D, Agar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Ismael. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Gênesis capítulo 21 versículo 9. Pergunta 9. Tiago, José, Simão e Judas, eram irmãos de quem? Alternativa A, João Batista. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Jesus. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: De onde veio a este a sabedoria, e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Mateus capítulo 13 versículos 53 ao 55. Pergunta 10. De qual cidade eram os homens que se cansaram tentando encontrar uma porta? Alternativa A, Azoto e Damasco. Alternativa B, Belém e Betânia. Alternativa C, Sodoma e Gomorra. Alternativa D, Tiro e Sidom. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Sodoma e Gomorra. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Gênesis capítulo 19 versículo 11. Pergunta 11. Quem reconstruiu Israel depois de ter sido destruída pela Babilônia? Alternativa A, Zacarias. Alternativa B, Eucana. Alternativa C, Esaú. Alternativa D, Neemias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Neemias. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias capítulo 2 versículo 5. Pergunta 12. Que personagem a seguir morreu com 777 anos? Alternativa A, Enoque. Alternativa B, Enos. Alternativa C, Lameque.
Alternativa D, Matusalém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Lameque. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5 versículo 31. Pergunta 13. Qual filho de Davi quis matar o próprio pai para herdar seu trono? Alternativa A, Natã. Alternativa B, Abissalão. Alternativa C, Sobate. Alternativa D, Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Abissalão. Abissalão queria muito se tornar rei de Israel e por isso perseguiu o próprio pai, que teve que fugir, mas ao final da história, Abissalão foi morto pelos soldados do rei depois de ficar preso em uma árvore. Pergunta 14. Que homem da Bíblia foi o primeiro a ser chamado de profeta? Alternativa A, José. Alternativa B, Noé. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Abraão. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta, e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Gênesis capítulo 20 versículo 7. Pergunta 15. A mão de Moisés ficou leprosa depois que ele a colocou em que lugar? Alternativa A, no Mar Vermelho. Alternativa B, no ombro de Faraó. Alternativa C, no peito. Alternativa D, sarça ardente. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, no peito. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna por a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornará como a sua carne. Êxodo capítulo 4 versículos 6 e 7. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.